Boa noite a todas e todos. Que alegria estarmos juntos em mais um encontro. Lembrando que este encontro é uma parceria da professora Angeline Moço comigo. Estamos aqui hoje recebendo dois amigos, duas pessoas muito especiais, duas pessoas muito queridas, a professora Eliane Gonçalves da Costa e o professor Humberto Eusébio, que estarão discutindo hoje conosco, que estarão compartilhando conosco as suas experiências, os seus estudos, as suas trajetórias com a educação indígena e quilombola. E a nossa mesa virtual tem exatamente como título essa questão tão cara para todos nós, que é a educação indígena e quilombola, múltiplos olhares. Então, vamos iniciar pelo meu querido amigo. É sempre uma oportunidade muito grande aprender com o colega, ele que é doutor e mestre, ele que é licenciado em biologia, letras e pedagogia, ele que tem uma experiência assim maravilhosa, riquíssima com a população indígena, com imigrantes. Então, ele que é docente na UNB, com uma trajetória assim muito dinâmica, com atuação em vários programas de pós-graduação, em várias licenciaturas. Então, Humberto, uma grande alegria estarmos juntos. Seja bem-vindo. Um prazer imenso reencontrá-lo numa noite tão bela como esta, em nosso Instituto Federal Fluminense, aqui na cidade de Campos dos Goytacazes. Seja bem-vindo. Obrigado, Décio. Boa noite, agora oficializar, né? Boa noite, Décio. Eu agradeço muito pelo convite, fiquei muito feliz, né? Não só por reencontrá-lo, mas por a gente poder dividir isso, conversar um pouco, coisas que a gente gosta e acredita tanto, né? Boa noite, professora Eliane, agora oficial, né? E bom tê-la aqui, bom conhecê-la, né? E boa noite a todos e todas que estão aqui, né? Eu vou começar a minha fala com coisas assim, eu vou comentar um pouquinho a visão geral da situação indígena no país e depois eu entro contando algumas curiosidades das vivências que a gente teve como experiência dentro da universidade, né? Mas eu gostaria de começar com uma frase do Daniel Iberê, que é um professor da Universidade Federal do Acre, do povo Guarani, e ele fez doutorado aqui, não comigo, né? Densa é a neblina, escura é a noite, mas há de ser madrugada se insistirmos um pouco. Isso tem muito a ver com a questão dos múltiplos olhares, né? Eu gostei muito da escolha do tema, né? Múltiplos olhares. Isso significa que não existe uma única forma de se direcionar, né? E nós temos que abrir a nossa mente, o nosso pensamento, né? E abrir o diálogo, né? E também tem o antropólogo tucano, ele defendeu o doutorado dele agora na Federal do Amazonas, e ele disse assim, que há necessidade de diálogos simétricos entre o conhecimento indígena e o conhecimento acadêmico, né? Enquanto nós olharmos para o nosso conhecimento acadêmico e achar que o nosso é o correto, não tem condições de ter diálogo, né? Então, nós podemos dialogar a partir do momento que a gente possa compreender esses múltiplos olhares. E, para isso, se exige escuta. Escuta decolonial, escuta latino-americana, escuta com um olhar para Escobar, com um olhar para Quijano, né? E aí nós podemos falar um pouco desses povos originários, desses povos indígenas, né, que nós temos, né? Então, pelo censo de 2010, nós temos 305 etnias, 274 línguas, né? 896 mil indígenas, sendo que desses 64% vivem em áreas rurais, né? E 58% em áreas demarcadas, né? É interessante que desses povos, se a gente considerar esses 896 mil, 17,5% não fala português.
Mas, se nós considerarmos só os que vivem em terra indígena, nós já vamos ver que isso sobe para quase 30%, 29%. Né? 37,4% fala uma língua indígena em casa, ou fala a língua indígena. Né? Mas, quando a gente considera só os que vivem em áreas específicas indígenas, nós vamos perceber que sobe para 57,3%. Por que eu disse isso? Porque eu vejo que isso é importante para a preservação das características socioculturais deles. Né? Se eles têm esse processo de comunicação, significa que ele tem a língua é a coisa mais importante, eu vejo, né, de um povo. Né? É a característica, é a identidade de um povo. Né? Então, o estilo de vida indígena, as características socioculturais, elas são garantidas por essas preservações dessas terras. Né? Mas nós temos também povos, 3,5% dos povos indígenas que vivem fora de terras indígenas e que também não falam português. É uma taxa bastante alta, porque ele não está vivendo, não está no convívio do seu povo. Né? E como o Décio estava falando antes, né, que é interessante, que há 522 anos, essa história do protagonismo, essa história do indígena, ela está aqui, e ele está aqui. Né? Tem um indígena nosso aqui, já está formado, já está pai, né, já era pai na época, ele sempre disse assim, nós resistimos, né, e nós vamos resistir, nós sempre resistimos, né, mas nós vemos que essa discriminação, essa subcategorização do indígena, ela sempre existiu, né, essa estigmatização. Né? Isso a gente vê quando a gente olha a taxa de alfabetização nacional, que é em 90,4%, enquanto que a taxa de alfabetização indígena cai para 32,3%. Isso é muito discrepância, né? É uma coisa muito grande, né? Então, isso indica que nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos de ações afirmativas, nós precisamos de comprometimento, na verdade, né? E com isso, contando a trajetória da educação indígena na Universidade de Brasília, consequência de uma ação afirmativa, isso foi um convênio assinado em 2004, né, entre a FUNAI e a universidade, para ingresso de estudantes indígenas. Isso foi na época que criou o plano de ações afirmativas, que foi criado, né, para negros. Né? Então, foi junto. Só que numa condição um pouco diferente. Né? Esses estudantes que entraram, a FUNAI insistiu tanto para fechar o convênio, e depois a gente analisando, lendo, fazendo as nossas percepções críticas, né? Vimos que a FUNAI tinha interesse porque a FUNAI pagava mensalidades em faculdades particulares para os indígenas que vieram. Os primeiros ingressantes, eles ingressaram a partir de transferência. Ou seja, ninguém abriu vaga para ninguém. Né? Só a universidade que abriu vaga. Saiu de lá, deixou de pagar e veio para a universidade. O primeiro ingresso mesmo, efetivamente, só aconteceu em 2006. Né? O que nós vemos dessa questão é que os nossos estudantes indígenas que nós temos na universidade, eles são provenientes de todas as regiões do país. Né? Nós temos, desde o norte, predomina estudantes do norte, uma vez que no norte nós temos 37,4% da população indígena do país. E depois vem o nordeste com 25,5%. Os nossos estudantes são da maior parte do norte e nordeste. Nós temos por volta sempre de 30 a 33 etnias. Né? Isso é muito interessante, vira um mosaico, né? Um diálogo que não é um diálogo, que vira uma coisa muito interessante, muito rica, mas muito complexa e muito difícil também. Né? Eu que trabalhei diretamente na frente com eles, né? Isso foi uma dificuldade muito grande que a gente teve para superar, para poder promover esse diálogo. Né? E o que a gente tem como propósito ao promover um diálogo? Ver aquilo que eles têm em comum. Né? Então, quando a gente, para solucionarmos um problema, a melhor forma é a gente procurar aquilo que tem em comum e não as diferenças. Vamos trabalhar nas semelhanças. Né? E, a partir disso, a gente consegue avançar. Né? Então, na época, em 2006,
foi criado um comitê gestor com representantes de estudantes, estudante indígena, da FUNAI, do MEC, da própria universidade, né? E a gente percebia, esse comitê ele acompanhava, mas logo em 2008, por aí, 2009 acho que foi criado uma coordenação indígena. Eu fiquei nessa coordenação há muito tempo, né? Não foi só eu, né? Mas foi criada uma coordenação indígena para acompanhar mais próximo esses estudantes, né? Outras atividades foram desenvolvidas na universidade também de acompanhamento, porque os estudantes que entraram em 2006, assim como até 2014, eram restritos a cursos de área de saúde, área de ciências agrárias e ambientais. Ou seja, eram 10 ingressos por ano ou por semestre, não tinha uma frequência. Então, a gente já vê por aí uma política pública implantada de uma forma assim meio que renegada, né? Que parece que qualquer coisa serve, né? Então, isso foi uma dificuldade, porque eles ingressavam de acordo com a disponibilidade de bolsas que a FUNAI tinha, né? E a FUNAI controlava isso, né? Mesmo assim, esses meninos discutiram muito, tal, criou-se uma associação de estudantes indígenas, essa foi a base do movimento estudantil na universidade, né? Quando eles ingressaram, o vestibular era só português e matemática, eles se sentiram discriminados dentro da universidade por estigmatização e também por ter ingressado na universidade só fazendo prova de português e matemática, né? Então, para eles, isso era uma coisa muito pesada, né? E aí, 2009, 2010, saem as discussões, e em 2010, por reivindicação deles, ingressam estudantes fazendo provas no vestibular com todo o conteúdo do ensino médio e tal. Em 2012, introduz-se a entrevista. Por quê? Porque, especialmente no curso de medicina, entravam estudantes que, segundo eles, eram estudantes que não eram indígenas, né? E aí cria-se um sistema de entrevista para o vestibular, em que não se tem a preocupação de identificar quem é ou não indígena, não cabe a nós isso, mas sim identificar quem tem comprometimento e conhecimento com as suas comunidades, né? E com isso a coisa foi avançando. E aí se cria um outro projeto dentro dessa coordenação indígena para analisar ingresso, permanência desses estudantes, né, e a percepção do atendimento diferenciado, que é um direito, né, que é garantido pela legislação, a questão da bolsa, né, e aí vamos partindo para os diálogos de aumentar ou fortalecer esse grupo, né? Aí na Faculdade de Ciências da Saúde, uma professora muito próxima da gente, a professora Graça, tem um projeto chamado Vidas Paralelas Indígenas, que se discute a criação de um ambulatório no hospital universitário, um ambulatório indígena, que existe até hoje, né? Esse ambulatório é implantado, em que todos os estudantes indígenas que quisessem participar, e que a maioria participa, eles vão lá e acompanham um indígena doente que vem para cá, né? Não importa a etnia, mas a presença do indígena lá, a presença dessa semelhança, né? Isso facilitou. E é muito difícil essa história de entrar dentro de um hospital, né? De querer modificar. Mas, enfim, isso foram atividades que foram dando certo, né? Teve muita coisa que deu errado, mas eu estou ressaltando aqui as coisas que deram certo, né? É interessante que nessa situação do ambulatório, uma vez eu conversando com duas estudantes, uma Macuxi, de Roraima, e a outra Tupiniquim, do Espírito Santo. E aí elas diziam assim, elas eram da área de saúde, né? São profissionais hoje. E elas diziam assim, que quando nós vamos fazer uma anamnésia num indígena, nós temos que pensar que tem uma aura em volta. Existe uma aura, existe uma outra coisa ali. Então, isso vem as nossas questões epistemológicas, a nossa visão eurocêntrica de olhar para um único sentido. Então, nós temos que perceber que existem outros olhares, que existem outras formas de solucionar problemas que não são as nossas, né? Então, isso é muito interessante, né? E a experiência que eles têm, né? Então, a gente considerar, como docente, como professor,
a experiência que o nosso aluno traz, né? O que vale aquilo que ele tem, né? Então, uma vez, nós estávamos em discussão no grupo, um grupo de estudantes sobre a questão de estudo, estava lendo Paulo Freire, estava lendo umas leituras que a gente tinha, que a gente discutia. E aí, uma estudante Baré e um estudante Caripuna, eles disseram assim, professor, mas nós não aprendemos assim. A gente aprende observando. E aí ela disse uma expressão muito interessante, ela disse um exemplo, ela falou assim, por exemplo, quando a gente vai fazer farinha, as mulheres todo dia fazem farinha, a gente está brincando ali em volta, aí um dia ela chama a gente para fazer farinha. E a gente faz. Por quê? Porque a gente observou. E se a gente tivesse dúvida, a gente perguntava. Então é uma outra concepção de ensino que a gente ir vomitando informações para o estudante, né? Então, para eles era outra coisa. Outra coisa curiosa que eles disseram foi assim, interessantíssimo. Vocês dizem assim, isso é importante, anota aí. Não, se é importante, a gente guarda. Não precisa anotar. Né? Então, isso são coisas que, para mim, foi fantástico. Aprendi um monte de coisas com isso. Né? A gente vai percebendo que tem outra forma de ver o mundo. A minha forma é uma. Tem N outras formas. O que eu preciso fazer? Eu preciso aderir a deles? Não, eu só preciso entender que a dele também é uma forma. Né? Que ele também vê o mundo. Que ele tem a sua forma de ver o mundo. É perceber o outro na percepção do outro. Né? E não só com a minha percepção. Ah, mas essa é a forma que eu tenho. Sim, essa é a forma que eu tenho. Mas eu tenho que ser sensível o suficiente para escutar aquilo que eu disse lá no início, né? Esses múltiplos olhares aí, né? Eu tenho que perceber que eu tenho formas diferentes. Então, foi interessante que uma vez nós estávamos num projeto de extensão, aqui em Minas, pertinho aqui, né? No município de Cabeceira Grande, que é o único município que faz limite com o DF, né? E a gente ficou um mês lá, e tinha nesse grupo metade dos estudantes indígenas, metade não indígena, e a gente fazia atividade com a comunidade e tal. E teve um dia que a gente ia numa escola fazer uma atividade com alunos de 12, 13, 14 anos, né? E eles iam receber os indígenas. Esses estudantes estavam eufóricos nessa idade, né? Vão receber indígenas, todos curiosos. Quando eles viram os indígenas, eles ficaram frustrados, porque eles estavam esperando índio vestido de cocar e tudo, né? E eles estavam meninos como os outros, de celular, de tablet e tal, né? E aí foi aquela frustração. E o pior de todos é que eles receberam os meninos fazendo né? Aí os indígenas ficaram meio assim. Aí foi a reação dos indígenas. E aí fizemos uma roda no pátio, eles fizeram uma roda lá, né? Os indígenas, né? E aí começou a conversa. E aí esse mais velho, ele disse assim, isso que vocês fizeram, índio brasileiro não faz isso. Nós nunca fizemos isso. Né? Mas vocês comem tapioca? Vocês comem mandioca? Vocês tomam banho todo dia? Isso é coisa de índio. Isso é o índio que trouxe. Né? Isso é o costume do índio. Né? E aí, essa coisa simples assim, né? Mas são coisas que vão nos levando a esse diálogo intercultural, a percepção do outro na perspectiva do outro. Por que esses estudantes falavam assim? Porque foi como a gente recebeu a nossa educação, uma educação eurocentrizada, em que quem contou a história do índio não foi o índio, quem contou a história do índio foi o europeu. Né? Então, é claro que os meninos receberam isso, né? Eles sabiam disso. Aí depois fizeram oficina de pintura corporal, aí foi aquela festa, né? Aí não precisou estar vestido de índio e tal, né? Então isso são coisas muito ricas nesse processo, né? E aí tem uma socióloga que ela defendeu o doutorado ano passado, né? E ela fez esse livro de educação intercultural. E muito interessante, ela escreve assim, que o avanço da interculturalidade não significa o fim da academia, porque a academia teme isso, né? Porque a academia é intacta, né? Não pode mudar porque tal. Aí ela diz assim, lado a lado com saberes acadêmicos, outros saberes também passarão, através da universidade, a referenciar e subsidiar a construção das relações sociais. Né? Então, aí que vem essa questão, né? São informações novas
que aparece e que nós temos que... Nossa, eu estou perdendo meu tempo aqui, né? Já estou acabando, Décio. E, então, esses estudantes, eles trazem para a universidade algo novo, eles provocam uma mudança de comportamento, né? Ou nós nos adaptamos ou eles saem, mas nós não podemos deixar sair, né? Nós não queremos por uma questão política, né? Então, é uma faca de dois gumes, né? Então, eles trazem para a universidade a dança do toré, por exemplo, que no Nordeste o toré é bastante popular, divulgado, né, para os indígenas do Nordeste, enquanto que para o Norte ele é popular também, só que ele é mais restrito para alguns rituais, né? A questão do oricuri, do povo funiô, que é um ritual fechado, só deles, que eles dizem que foi pelo oricuri que eles se mantiveram como povo íntegro e o único povo do Nordeste que tem língua própria, né, que é o Iatê, né? A festa da Moça Nova, no caso dos povos do Alto Solimões, do Chicuna, né? A questão das línguas, o funeral dos Bororo, no Mato Grosso, né? A indumentária, que tipo de indumentária que cada povo usa, que tipo cada um usa, né? E o peixe, né? Que é a comida típica, mas da Amazônia. Se nós vamos para o Nordeste, aqueles que vivem no Rio São Francisco, sim, mas os que vivem no interior, como o povo Aticum, por exemplo, não tem o hábito de comer peixe porque não tem ali, né? Então, a gente encontra essa situação dentro da universidade, e tem coisa para contar, muita coisa, mas é muito rico isso, né? E a gente começa a perceber porque cada um deles traz uma história nova, traz uma informação nova, traz uma coisa que nos faz refletir a forma que eu estou agindo, né? Então, a cada momento, nós temos que repensar, né? Quando a gente fala daquelas licenciaturas interculturais, né? Praticamente todos os nossos estudantes são provenientes de comunidades indígenas ou aldeias indígenas. O Nordeste chama de comunidade. Não, o Nordeste chama de aldeia indígena e o Norte chama de comunidade. Segundo uma aluna Banil, ela dizia que chamam de comunidade no Norte por influência da igreja, né? E aí ficou comunidade. Então, as comunidades indígenas, as aldeias indígenas, elas têm o ensino fundamental em língua própria, né? É garantido pela LDB, mas quando eles estão até o 5º ano, tudo bem, que eles ainda estão lá na aldeia, mas saindo do 5º ano, eles já têm que ir para a cidade. E aí, a escola não está preparada para isso, né? Então, começa a contar a história de índio como os meninos ali contaram, né? E aí entra naquele conflito, né? A criança não entende, peraí, não é outro índio, né? E mesmo eles aqui, nós tivemos vários conflitos aqui entre os estudantes do Nordeste e do Norte, principalmente, porque era aquela questão do caracterizar o outro pelo estereótipo. Ah, você não tem cara de índio. Quem é você para dizer quem é que tem cara de índio, né? Eu sou índio de tal etnia, a outra etnia é outra coisa, né? Então, a questão do julgamento, né? Nós temos esse péssimo comportamento de julgamento, né? Então, isso é uma característica muito forte que nós mantemos sempre, né? Enfim, daí se cria um programa de pós-graduação também aqui no Centro de Desenvolvimento Sustentável que se chama Mestrado Profissional em Sustentabilidade junto a Povos e Terras Tradicionais, que acolhe indígenas, quilombolas, enfim. E é um programa que está trazendo, eu não trabalho nesse programa não, né, mas é um programa que ele tem considerado e afirmado, né, cada vez mais, trazendo para cá, para dentro da instituição, os saberes desses povos, né? Considerando também isso, vendo uma outra perspectiva de ciência, né? Não é só uma que existe, né? Então, nós vamos percebendo que tem formas diferentes. Aí eu vou citar um exemplo só que é muito engraçado, muito curioso, que uma vez, eu não lembro direito que a história como é que era, mas eu lembro que a professora Graça contou, porque não era eu que estava lá. Era lá no Alto Rio Negro, e que um indígena ficou doente, sei lá, de uma doença incurável, mandaram para Manaus, e chegou em Manaus, não tinha mais jeito, devolveram para a comunidade para que ela pudesse morrer junto com o povo dela. Mas chegou lá no povo, eles fizeram vários rituais, várias tal, e a mulher sarou.
Isso não é mentira, isso é verdade. A história que me conta, né? E quando ela curou, a indústria farmacêutica foi lá pedir para o pajé o que ele tinha feito para curar a mulher. Ele perguntou por quê? Porque a gente pode ganhar muito dinheiro, porque a gente pode produzir isso e tal, 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 né? Aí ele falou assim, não, mas peraí, para curar ela eu uso uma coisa, para curar outra eu não posso usar a mesma coisa. Então você vê a questão epistemológica, né? Como é que o saber é outro, né? É outra questão, né? Então, são coisas que nos levam a reflexões, a pensar em outro, enfim, né? E aí, o Baniwa, o Gerson Baniwa, ele disse que é um indígena também, doutorado e tal, ele disse assim que o indígena na universidade, ele aprende muito mais, porque ele traz o conhecimento dele e ele leva o conhecimento do branco. O indígena precisa aprender a língua do branco para se defender, né? E então eu encerro novamente com a informação de que densa é a neblina, escura é a noite, mas há de ser madrugada se insistirmos um pouco. Obrigado. Obrigado, Humberto. Muito bom te ouvir mais uma vez. Essas histórias fazem com que a gente tenha a oportunidade de estar mais próximo desses saberes, dessas experiências que você traz. Neste momento, tenho a grande alegria e satisfação de convidar a professora doutora Eliane Gonçalves da Costa, ela que é doutora e mestre, sendo doutora pela Unesp e mestra pela PUC São Paulo. A professora Eliane está atualmente desenvolvendo seus estudos, suas pesquisas e exercendo a docência na Unilab, lá no estado da Bahia. Então, professora Eliane, seja bem-vinda. Muito bom tê-la conosco. Vai ser assim um ganho para todos nós ouvi-la também. Fique à vontade. Boa noite a todas, a todos, a todes. Eu queria agradecer, né, o convite do professor Décio, né, está sendo um prazer para mim conhecê-lo, né, eu já ouvi falar por meio da Rita, né, que é uma colega nossa do Espírito Santo, e também, né, o professor Humberto, que está aí na UNB, eu adorei, dá para você ouvi-lo, né, e perceber o encantamento que ele tem com o exercício do que ele pesquisa, do que ele faz, né, eu acho que isso é uma particularidade das nossas pesquisas também, né, e queria também saudar o nome do grupo de pesquisa que eu coordeno, que é o Jerry, que eu vi que boa parte deles estão aí, saudar todos os demais colegas que estão aqui nos ouvindo. A minha fala, né, sobre educação quilombola, eu vou falar um pouco sobre as pesquisas que eu desenvolvo, né, e do trajeto que eu fiz para chegar no Espírito Santo, porque eu estou na Bahia, estou docente aqui na Unilab, no campus de São Francisco do Conde, mas eu ainda exerço meus trabalhos de pesquisa em pós-graduação estão no norte do Espírito Santo, na UFES, né, que é um lugar que eu tenho muito carinho, né, e também porque é um lugar de fronteira, né, o norte do Espírito Santo é um lugar muito particular para mim, né? E a gente estava meio que conversando aqui antes de começar a live, e a ideia era falar também um pouco de como eu cheguei nesse espaço, nesse território, né? E também pensar como é que estão sendo desenvolvidas pesquisas ali naquele espaço, né? E especificamente Conceição da Barra, mas todo aquele território que fica ali no norte do Espírito Santo, na divisa com a Bahia,
Tudo que está para cima, ali na região do rio Cricaré, que é um rio que corta aquele espaço, foi chamado por uma escritora capixaba, Bernadette Lira, que eu também pesquiso aí, tenho uma orientanda minha que pesquisou o trabalho dela, e que eu venho pesquisando também, que chamava aquela região da Capitania Perdida, porque no século XVII, XVIII, esse espaço entre o Rio Doce, depois do Rio Doce, para quem conhece ali a geografia do Espírito Santo, depois do Rio Doce era a capitania de Porto Seguro, e era de muito difícil acesso. Então, essa capitania para cima do Rio Doce, ela ficou conhecida como Capitania Perdida, porque depois houve uma divisão, e uma parte ficou na Bahia, a outra parte ficou no Espírito Santo. E esse espaço aí cortado por essas águas do Cricaré, que é um território de Aimorés também ali, naquela região, eles ficam. O que a Bernadette diz o seguinte, que no antigamente, não tão antigo assim, cruzar o Cricaré só de balsa, E esse antigamente, ele não é tão antigo, Então, por que nós não sabemos a história desse espaço perdido? Por que ficou aquela região, foi dada àquela região uma espécie de esquecimento proposital? Então, ela continua falando, será que aquele é um espaço só de ruínas? Como é que a gente pensa aquele espaço? E ela diz o seguinte, a Bernadette Lira ainda, é um jeito de ser e de existir que é a herança de um isolamento que foi possível perceber isso quando ela saiu. Então, a Bernadette Lira, quando ela sai desse espaço, ela é de Conceição da Barra, que também é dessa região aí, do Cricaré, que antes era tudo São Mateus, essa terra de Aimorés, que ela fala, ela vai dizer o seguinte, que o isolamento, ela só percebeu que ela cresceu e se constituiu enquanto uma pessoa num lugar de isolamento, quando ela saiu. E, por sua vez, esse não é um espaço de esquecimento, esse é um espaço que tem o que dizer, que tem as suas particularidades, que tem os seus olhares, tem outra forma de olhar, até mesmo para a gente compreender o Sudeste, porque o Espírito Santo, e sobretudo o norte do Espírito Santo, como é que a gente olha para esse espaço? E aí falar um pouquinho de como eu cheguei lá, qual é a minha relação pessoal com esse espaço. Eu conheci São Mateus, Conceição da Barra e Itaúnas quando eu estava na graduação ainda, então faz muito tempo. E essa relação pessoal de encontrar esse lugar que tinha mesmo essa perspectiva de isolamento, mas que tinha tanta coisa para contar, sempre foi um encanto para mim. Então, eu voltei anos e anos como turista, mas assim que eu tive a oportunidade de fazendo meu projeto de mestrado, doutorado, eu trabalhei com essa coisa das águas, com a representação mítica das águas. Assim que eu terminei o doutorado, eu pensei imediatamente, poxa, eu quero ir olhar como é que estão as águas do Cricaré, como é que estão as águas do Rio Doce, como é que está no texto literário. E aí pensei num projeto, que foi o que eu fui fazer lá, porque na nossa memória, a primeira coisa que vem é assim, é um território quilombola, temos muitas comunidades quilombolas, então a gente tinha acabado de ser discutido o estatuto da educação quilombola, e eu vou para São Mateus perceber como é que se ensina literatura nessas escolas quilombolas, que eu entendia como escolas quilombolas.
Obviamente não era nada disso, né? Nós não temos escolas com uma educação quilombola, como eu imaginava, né? Não tem. A gente tem o território quilombola e escolas que estão nesse território, né? E essas escolas que estão nesse território quilombola, elas têm uma educação, não tem esse currículo voltado para uma educação quilombola, né? Nós temos alguns projetos, temos alguma forma temos pesquisas agora, eu acho que agora a gente percebe que a própria atuação desse grupo de pesquisa e do próprio CEUNES e do PPGEB, né, nós temos vários professores, né, que têm pesquisa pensando esse território a partir dessa perspectiva da educação para as relações étnico-raciais. Então, eu fui para o Espírito Santo exatamente para isso, né, me desenraizar. Então, o meu processo de ir para Itaúnas foi exatamente de ir para a Conceição da Barra, para São Mateus, e depois, né, eu fui morar em Guriri. Foi o oposto da Bernadette Lira, né? Ela percebeu o isolamento depois que saiu, né? E eu fui me isolar para perceber como aquele espaço é grandioso, né? Me isolar enquanto pessoa, né? Olhar para olhar não mais de São Paulo para o mundo, né? E agora, por exemplo, que eu estou aqui em Salvador e em São Francisco do Conde, esses olhares têm sido mais ampliados ainda, na medida em que a gente olhar o Brasil do Nordeste, ter esse olhar a partir do Nordeste, e isso também acontece ali naquela região, né, do extremo norte do Espírito Santo e extremo sul. Como é que você olha para o Sudeste dali? Só esse movimento de você olhar de uma outra forma, né, já faz com que a gente perceba toda a riqueza e toda a diferença que aquele território tem, né? Então, a gente tem ali uma cultura quilombola muito forte, né, que muitas vezes fica marcada apenas em eventos, né, em festas, em que tem a sua importância, mas é muito mais, né? Essa ideia do quilombo como um lugar de resistência, né? E como um lugar de existência, para mim, para o meu olhar, assim, que fiquei lá, eu olho exatamente como um jeito de ser, né? Desse quilombola capixaba, né? E aí essa ideia de desenraizar-se das suas comunidades para manter a sua ancestralidade, né? Pessoas desenraizadas das suas ancestralidade, das suas terras, né? Do antigamente, e que ali vão criar novas raízes, né? Para ter a sua comunidade reconhecida. Então, para mim, né? O meu olhar para esse território, eu não sou uma pesquisadora da educação quilombola como do ponto de vista da pedagogia ou do ponto de vista estrito da antropologia, né? Não é a partir daí que eu olho. Eu olho para como é que essa identidade ela pode, no campo da educação, essa identidade quilombola, essa identidade africana, essa identidade afro-brasileira, como é que ela pode ser ressignificada nas práticas cotidianas dos estudantes, né? E também no reconhecimento da sua própria cultura, né? Porque, muitas vezes, quando a gente vai para uma escola fazer pesquisa, os estudantes não se identificam como quilombolas. É só aos poucos que eles vão se identificando. Ah, mas o meu avô é quilombola, mas a minha tia é quilombola. E aí, aos poucos, essa identidade vem para o texto, né? Porque eu trabalho com produção de texto, trabalho com ensino de literatura. Aos poucos, a gente vai olhando para aquele território e reconhecendo a cultura e a identidade que a gente tem ali. Então, foi um pouco a partir dessas belezas, né, do Dendê,
da fé, da ancestralidade, desse jeito de ser que a Bernadette Lira fala, né, que foi construída a partir de um isolamento, né? A Bernadette ela vai falar dessa ideia de herança de um isolamento, né? Mas quando mas a Bernadette é uma escritora capixaba, uma mulher intelectual branca, uma joia rara do Brasil, né? Mas quando a gente fala, se a gente olhar essa herança de isolamento, pensando uma herança negra, uma herança de um isolamento e de uma perspectiva quilombola, em alguma medida, aí a gente também ressignifica a própria ideia de isolamento que ela traz, né, para a gente pensar um pouco que memórias que a gente vai trazer para ler essa cultura quilombola, para ler essa cultura dos estudantes que a gente tem trabalhado conosco, né? E aí eu vou um pouco para as nossas pesquisas, né? Então, as comunidades quilombolas ali no norte do Espírito Santo são mais de 30 comunidades, né? A gente tem escolas que estão nesses territórios, são escolas muitas vezes multisseriadas. Os docentes, né, têm uma formação não organizada para pensar um currículo quilombola. Isso tem acontecido no Espírito Santo, mas ainda a gente sabe que existia um projeto, né, no Brasil que tinha a intenção de ser diferenciado do que está acontecendo hoje, mas a gente continua na resistência, né? E essas pesquisas, né, elas estão preocupadas em resgatar essa educação das relações étnico-raciais a partir de um resgate da própria memória desses estudantes, deles se reconhecerem também, além de serem produtores de escrita, né, além deles serem pessoas que escrevem, né, pessoas que escrevem a partir de quem eles são, né, e de como a sua identidade pode ser escrita e pode ser contada, né? Então, é por isso que a gente tem trabalhado com essa ideia de memória, né? Então, dessas pesquisas, né, que nós temos desenvolvidos por lá, né, foi desenvolvido um trabalho, né, de ensino de literatura afro-brasileira em Itamaraju. Itamaraju também é na Bahia já, né? Porém, está ali naquela região de extremo também, né, com o Espírito Santo. E foi muito interessante, né, como os estudantes foram reconhecendo na escrita da Conceição Evaristo, na escrita da Fátima Trinchão, que é uma escritora baiana, como naquela escrita existia muito da identidade deles também, né? E a Molaine também, que foi a minha outra orientanda, né, que trabalhou com uma perspectiva decolonial para pensar a educação nos presídios, né, para a gente também desconstruir essa ideia de quem são as pessoas que estão nesses espaços, né, que também foi um trabalho nessa perspectiva. E, mais recentemente, né, a gente foi afunilando os trabalhos, né, a Manuela, né, a Manuela Camata, né, ela foi falar com um pouco de formação de professores. Como é que a gente pensa, então, como tem se dado a formação de professores para trabalhar nesses espaços em que a cultura africana e afro-brasileira é tão presente e tão ignorada, né? Então, ela trabalhou com formação de professores e era muito interessante também o fato de que os professores que elas pesquisavam, em alguma medida, né, não assumiam estar num território negro, né? A pesquisa dela aconteceu em Nova Venécia, né, que pelo nome já diz, né, faz um culto a ser uma Veneza, mas é um território de educação, de população do campo e também um território de pessoas negras, né? Então, e como é que e aí eles associam, para tirar a questão da identidade negra, eles associam com a questão de classe,
né, para não fazer essa discussão. Então, quando a gente vai fazendo a pesquisa e discutindo, a gente vai reconhecendo que, sim, aqui nós temos, né, pessoas negras nesse território também. Né? E aí, as pesquisas mais ainda, né, nessa área, né, de produção de texto, foi essa que eu citei com a Bernadette Lira, que foi em Conceição da Barra. Nesse também nós tivemos um trabalho muito interessante, né, porque Conceição da Barra, especificamente, né, ela concentra, por conta de ter muitas comunidades quilombolas, mas também por conta do ticumbi, né, ela concentra essa ideia dessa cultura afro-brasileira, né? E aí, esse espaço, né, de reconhecer uma escritora capixaba, né, de Conceição da Barra, que estava falando das suas memórias sobre aquele espaço e que ela trazia alguns elementos que tinham a ver muito mais com a história daqueles estudantes. Né? Então, o que a Bernadette Lira traz na sua memória, muitas vezes é o bisavô ou é o avô de um estudante que está ali naquela escola. Né? Então, essas descobertas dos estudantes vão trazendo para ele uma segurança para contarem as suas próprias histórias, né? Para ressignificarem a sua identidade, né? Para se reconhecerem, né? Para não ter orgulho, e nós temos muito, durante as festividades, mas também o tempo todo, porque ser quilombola, né? É ser de resistência, né? Reconhecer a nossa condição heróica, né? Quase que uma ideia de mostrar um outro jeito de ser, um outro olhar. Né? Então, a Selma Dealdina, né, que acabou de lançar um livro junto com pelo selo de Jamila, né, sobre mulheres quilombolas, né, que eu recomendo que todos leiam. O meu está no Espírito Santo, não chegou aqui ainda, mas está aí. Ela, que é uma mulher quilombola, que está no CONAC, né, a Selma, ela escreve o seguinte, né, que é o quilombo? A definição da Selma para quilombo eu acho ótimo. Né? Ela diz que a existência dos quilombos na história do Brasil representa um projeto de partilha, de viver em comunidade, de construção do território enquanto coletivo, compartilhando o acesso a bens e materiais e também à terra. E quando a gente expande essa ideia pelo Brasil afora, e nesse momento que nós estamos vivendo essa pandemia, né, a gente vê que essa ideia de comunidade, né, de viver em partilha, para nós, negros e negras, periféricos, que não estamos em território quilombola, mas que estamos na diáspora, para nós existirmos, a gente só consegue existir nesse momento coletivo, né? De falar com o outro, de cuidar do outro. Para nós, né, desses espaços que não o quilombo, mas numa outra perspectiva, né? Em São Paulo a gente tem um grupo que fala, né, desses outros quilombos que nós temos na periferia, né? Nós só existimos juntos, né? Porque nós temos que pegar o trem, nós temos que pegar o ônibus, nós temos que continuar trabalhando, nós temos que existir na coletividade. Né? Então, essa ideia, né, ela tem que nos trazer orgulho. Né? E esse livro, né, da Selma, eu indico muito que vocês leiam, né? E que a gente olhe aquele... E aí, olhar para aquele espaço para produzir a partir de uma identidade que é muito vangloriada, mas que, às vezes, a gente não reconhece. Né? É como se fosse mítica, e não é isso, aquele espaço está ali. Né? E aí eu tenho os trabalhos agora, né, que estão sendo realizados, que também tem sido muito importante, né? O trabalho da Marcela, que vem falando do ensino de literatura infantil,
né, em montanhas, né, nesse espaço, né, de montanhas, e montanhas não, pinheiros, né, mas é num espaço ali que vai discutir a educação para as relações étnico-raciais e discutir o corpo negro para ele ser reconhecido nesse espaço também, né? E a pesquisa do Jefferson também, que também é muito, muito interessante, porque vai discutir os heróis e as heroínas que são descritos nos livros feitos pelo Maciel, escritos pelo Maciel em São Mateus, né, para que a gente reconheça, né, Dandara, o Nego Rogério, esses personagens que a gente ouve falar, mas que não são personagens, né? São a própria história da cultura quilombola ali, daquele território também, né? E aí o trabalho da Jardileia, né, que vai falar, é um trabalho muito importante, né, também, porque vai dizer dos falares quilombolas, né? Porque ela mesma, quando chega para fazer a pesquisa, diz assim, professora, mas será que eu sou quilombola? Né? E é por isso que eu sofri preconceito linguístico. Então, assim, é muito interessante quando uma mulher negra chega, né, negra de pele clara, a Jardileia tem a pele clara, né, e fica se perguntando se será que ela é algo, né? Ela não consegue identificar ou não o próprio racismo, né, e o funcionamento dele. Acho que já está acabando meu tempo, né? Tem que impede a gente de ir identificando, né? E o trabalho da Bia agora, da Beatriz, né, que está em andamento também, que é sobre as mulheres quilombolas do Sapé do Norte, né, que a gente tem a intenção de mapear esses saberes dessas mulheres, né, porque a gente tem uma riqueza de cultura, de saberes, de forma de olhar, de existir, de ser, ali no norte do Espírito Santo, sobretudo com as mulheres, né, que, por conta da força da cultura do ticumbi, do jongo, de outras manifestações artísticas, muitas vezes não tem o destaque que merece ter, né? E eu penso que a dona Rosa Deodina, que não está mais conosco, que partiu há pouco tempo, né? Eu sinto muito da gente não ter feito a inscrição das palestras que ela fez no CEUNES, né? Mas eu lembro que uma coisa que ela disse que eu nunca vou esquecer, né? Que ela mãe da Selma, né? Ela falou assim que ela tinha orgulho de ir para os lugares sendo convidada e nunca sair sem ser tacada, né? E ela agradecia, né, de poder estar ali compartilhando conosco toda aquela biblioteca que ela era, né? Então, para encerrar, eu vou finalizar com as palavras do Nego Bispo, né, que é um quilombola do Piauí, que ele diz que mesmo que queimem todos os nossos símbolos, nunca vão queimar os nossos significados. Mesmo queimando o nosso povo, não queimarão a nossa ancestralidade. Podem queimar a escrita, mas não queimarão a oralidade. Então, nós temos que nos dizer e temos também que mostrar para a academia que tem outros jeitos de ser, estar, pensar e de escrever, inclusive, essa história aí. Então, eu quero agradecer, teria mais, como disse o Humberto, milhões de coisas para falar, mas eu vou parar aqui, para a gente poder conversar. Muito bem, professora Eliane, uma satisfação imensa ouvi-la. E agora nós vamos para uma parte que eu considero uma das mais significativas e mais dinâmicas, que é o momento em que a gente tem a oportunidade de dialogar com aqueles que nos incluíram na sua agenda para partilhar conosco esse momento de aprendizagem, esse momento de troca. Então, eu pediria a Humberto e pediria a você, Eliane, que dessem uma olhada aí no chat e escolhessem uma, duas perguntas para responder.
Conseguiu, Humberto, e conseguiu, Eliane, identificar aí o chat? Consegui, eu vou abrir. Eu vi aqui, acho que dá para responder. Eliane, eu tenho que te falar uma coisa que eu gostei. Você disse agora, na sua fala, nós temos que existir na coletividade. Essa é uma expressão que os indígenas usam muito. Eles sempre falam, nós só existimos no coletivo. Quando eu estou sozinho, eu não sou índio. É muito bonito isso, né? E aí, quando você falou, eu falei, gente, isso é muito, muito rico, né? Tem É várias muito, coisas muito a curiosas. perspectiva das comunidades quilombolas, né? Essa coisa Sim, daqui de fazer o biju, né? De fazer o dendê, sim. são todas ações coletivas, é ali que você vai aprendendo, você vai tendo essa ação de movimento também, de círculo, né? Que para a cultura africana, essa circularidade, né? E essa ideia, o Rampatebá, né? Que ele diz o seguinte, que o griot ele não conta uma história porque ele leu, porque ele aprendeu assim, ele conta porque ele sabe de cor, né? E ele sabe de coração. Então é como se a Exatamente. memória dele é algo que fica, né? Se eu souber de cor, se tiver gravado no meu cor, né, no meu coração, eu vou ter como contar. Porque quando alguém me conta algo, eu monto a cena. Então, pensa nisso você tirando, fazendo dendê, pilando. Então, essa cena ela é altamente educativa, né? E quando você reconhece isso e quer contar isso, né, e escreve isso, né, os textos das pesquisas, né, dos nossos estudantes, das pesquisas aqui do pessoal da pós, mostra quando eles vão contando. Né? Tem uma coisa que eu achei muito interessante, que o menino fala assim, o Ticumbi é a história dos reis dos quilombos. Então, eles são os reis. Né? Então, é isso que a gente quer resgatar. Reconhecer não a ideia da realeza, mas reconhecer o poder que essa cultura tem, né? E que foi insistentemente vem sendo vilipendiada ou tratada, como você disse, né? De que como se fosse algo de pintar o rosto das pessoas ou fazer desenho, né? Como nós fomos educados para entender a questão indígena, né? Eu estou abrindo aqui, estou falando sem olhar. Eu estou olhando aqui agora, tem várias coisas interessantes que a gente pode comentar. Eu não sei se dá para... Eu li tudo. Eu não sei se vou conseguir sintetizar tudo, né? Mas teve alguém que já colocou aqui a questão da legislação, né? Que aí eu ia fazer um comentário sobre isso, e que bom que foi não dá para ler. Bom, enfim, ela colocou, né, da lei 11.645, né? E tem a 11.648 de 2008, que inclui o componente indígena especificamente, né? Então, daria para trabalhar isso na escola. Como trabalhar isso, né? Como formar isso? Tem várias perguntas ali atrás que acho que elas se complementam, né? Mas eu acho que isso é uma questão muito mais de postura nossa, né? Como docente, como professor, né? E que nós temos que... mas os livros estão assim. Mas não pode. Não pode ser assim. Mas a direção... Não, a direção não tem essa autonomia, né? Eu acho... Está na legislação. Nós esbarramos numa legislação que nos ampara, né? Então, por que o indígena, por que o quilombola... Porque eu falei de indígena, mas eu trabalho com refugiado também, que é o mesmo problema. Quilombola é a mesma coisa, né? São os excluídos, né? Eu costumo dizer que eu gosto desses ex, né? Todos os excluídos, né? Então, ele... Mas eu não faço caridade, não. Eu faço educação, tá? Eu sempre digo isso para os alunos, né? A gente faz... Não que a gente seja contra, não tem nada a ver isso, né? Mas a gente trabalha com a educação, né? Então, é a construção da autonomia, né? Então, e nós somos amparados legalmente para isso. Agora, nós recebemos formação de indígena, de quilombola, que você falou, não tem escolas, não tem tal. Mas
nós muitas vezes nos omitimos também, nós como instituição, como universidade e tal, né? Então a gente tem sim o papel de passar esse tipo de informação, inclusive para as questões dos nossos estudantes em formação. Todos os nossos estudantes que estão em formação gostam de ouvir isso, né? Aí depois ele vai e entra na estrutura de uma escola que bloqueia, né? Então, ele não pode ser bloqueado, né? E nós vamos até o fim, né? Então, tem informação sobre formação indígena? Tem. Nós temos que começar a procurar. E temos que desmistificar essa história de pegar os livros, não, os livros didáticos hoje estão bem melhores, né? Mas nós temos história ainda, muita história que estão encobertas. Então, quando a gente fala da decolonialidade, nós estamos com um olhar para a nossa realidade. Nós temos que ouvir o protagonista da história, né? Nós temos que entender quem é ele, e não o outro contar a história. Então, eu costumo ficar muito, e falo isso para os nossos estudantes indígenas, né? Eu nunca vou saber o que é isso que você sente, porque eu não sou indígena. Mas eu me sensibilizo com isso. E eu não vou ficar retratando, propagando, ou fazendo, enfim, coisas que pode prejudicar, né? Então, eu vou... Se eu não sei, eu não falo. Eu sempre digo isso. Agora, viu que a coisa não está correta, critique, né? Não pode, nós não podemos deixar que as coisas continuem assim, né? Então, a gente vem de uma forma de construção de ensino muito, muito eurocêntrico. Sim, Humberto, eu estava pensando assim, né, na 10.639, a 11.645, né, a gente tem a legislação, mas essa legislação ela já é fruto dos movimentos sociais, da luta dos movimentos sociais. Exatamente. Porém, né, ela só vai entrar em ação quando a gente, né, e aí é um papel nosso enquanto educador na universidade, mas também nas escolas, fazer com que ela funcione, porque há uma força do currículo que é eurocêntrico, falocêntrico, branco, né, que faz o que quer, que não quer isso. Né? A gente, como é que a gente quer discutir? Como vão ficar os livros de literatura brasileira se eles tiverem que dizer que antes do Alencar teve uma negra que escreveu no Maranhão? Exato. Quem é que vai fazer isso? Somos nós. Né? Porque nós somos detentores. Assim, e eu digo isso porque eu digo nós, assim, enquanto professora, enquanto pesquisadora, mas enquanto uma mulher negra também, que veio da periferia de São Paulo, né, a educação, o currículo, ele resiste, mesmo que a gente tenha leis. Né? Não é à toa que as pessoas, quando tem a questão da Lei 10.639, os cursos de formação, todas as formações, eles até aceitam, mas quando chega nas cotas, eles já começam a dar um passinho para trás, porque, se eles querem se autoformar, tudo bem, mas vir aqui na nossa universidade, criar pesquisa, ocupar espaço, colocar o seu corpo porque a maior educação, e aí eu achei muito legal o que você falou, e muito interessante essa coisa de que a gente aprende olhando, né? Aprende com a experiência. Todos nós aprendemos assim, em alguma medida. E então, quando eu vejo um corpo indígena numa universidade, ou quando eu vejo um corpo negro na universidade, eu aprendo a olhar e a entender, a respeitar e a entender a existência daquele corpo. Exato. Então, assim, a legislação ela não vai... ela é um argumento, é uma ferramenta para nós. Nós temos, sim. Né, que implementar, temos que ir para a prefeitura, temos que ir no Ministério Público, temos que denunciar, temos que... Não pode aceitar racismo. Racismo não é bullying na escola, as pessoas gostam de misturar tudo isso, né? E nós temos que denunciar, mas a gente tem que saber, porque não dá para a gente... esse é o nosso papel enquanto educador. Né? A gente, na escola,
Eu fui professora da educação básica durante 20 anos, né? Eu fui 12 e gostei também. Então, assim, quando a gente vê uma situação de racismo na escola, você não pode falar, pede desculpa para o coleguinha e pronto. Porque não foi um chute na canela. Tudo bem que eu não estou defendendo violência. Pedir desculpas, né? Mas é outra coisa, entendeu? Então, e você precisa saber disso. Você não pode lidar com... Hoje a gente discute as questões de gênero, né? Na escola. Sim. E aí você... Que é outro mote, né? Daria outra live. Exato. Né? Mas, assim, quem é aquela criança que tem outro jeito de se identificar no mundo? Né? Então, todos esses olhares que a gente traz aqui, aí eu vejo que tem material, tem muito material sendo produzido, pelo menos na área de educação das relações étnico-raciais. Né? Eu sei que aí no Espírito Santo também tem uma galera, a Aline está aí, a Aline Valentim está aí no Espírito Santo, foi minha aluna no ensino médio em São Paulo e está agora pesquisando aí no Espírito Santo. Tem muito material para a gente discutir e eu acho que o maior material que a gente tem hoje, que não é o material, mas tem a existência dessas pessoas agora, mostrando que eles estão diferentes de nós, né? E pensam diferente e precisam, inclusive, de outras formas de escrita e de validação dos seus saberes. Porque a escrita é poder, mas é só isso que a gente tem? Como é que a gente trata a oralidade das comunidades quilombolas que vêm hoje para a graduação? A gente vai dar nota de 0 a 10 se está escrito certo ou errado? Exato, não é por aí, né? Então, a luta é grande ainda, né? Eu vou abrir, pode falar. Não, e tem coisas interessantes aqui que alguém falou assim, a cultura indígena quilombola poderia se tornar uma disciplina na escola? Eu acho que não necessariamente ter que tornar uma disciplina, mas tornar uma importância de discussão tanto quanto, né? Então, a capacidade de se perceber todas essas questões ali dentro, né? É o que você ser algo transversal e vivo, né? Porque não Exato. é você criar um gueto disciplinar, é você dar vida, afirmar esses povos, essas culturas, afirmar e promover essa diversidade em todo o currículo, né? Exato. E ali ele diz... Né? Criar uma disciplina e colocar na caixinha. Exato, não vai adiantar nada, né? E alguém disse ali também, né, que a dificuldade que tem, eu não encontrei aqui agora, peraí, que era, peraí um pouquinho, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu estou procurando aqui também. Peraí, histórias, memórias, valorização, ressignificação. Gente, eu perdi aqui. Não, está muito dinâmico, não está dando conta da gente. Eu tô bem, o pessoal está muito participando. Por que eles têm medo? Né? Por que ele não diz que ele é? Ele tem medo, ele sempre foi oprimido. Né? Ele sempre foi recusado, ele sempre foi excluído. Então, se ele se identificar, é pior. Ele foi criado assim. O racismo, esse é o efeito do racismo. Exato. Esse agora, o que está acontecendo? Agora eles estão começando a se expressar. Né? Agora... Não é fácil romper com o silenciamento e a ocultação histórica, né? Não é fácil. Não é da noite para o dia. É uma perspectiva hegemônica a gente achar que o outro vai se manifestar, que o outro vai se romper. Não é uma luta solitária. Exato. É um processo coletivo, né? Então... E é a perspectiva do outro, né? Sim. Ele tem dificuldade, para ele dói, que para ele existe essa opressão. Ele pode para mim, né? Mas ele tem isso. Então eu tenho que trabalhar para que ele possa cada vez mais se soltar. E eu tenho que trabalhar num ponto fraco? Não, eu tenho que trabalhar num ponto que ele está fortalecido, para ele fortalecer mais e a partir daí ele se expande, né? Então, isso... Não, e a gente tinha uma estudante, né, que a família inteira dela, na pedagogia, na UFES, a família dela toda é quilombola e são mulheres do jongo, né? E ela dizia o seguinte, eu não quero
falar de jongo, eu não quero dançar, eu não quero brincar o jongo, e eu não quero que me pergunte, porque eu quero ser outra coisa. Por que vocês querem que eu seja também só uma? Eu acho que essa questão também, né, de identificar essas várias possibilidades da gente no século XXI ter uma identidade e ser todas as outras coisas também. Também, né? Exatamente. Então, quando você fala assim, por que ele não quer se identificar? Que no racismo brasileiro tem muito isso, né? Eles têm vergonha de serem eles. Não, não é vergonha, não é nada disso. Né? Você estava falando da questão indígena, né? Quem é indígena, os afro-indígenas nessas terras do extremo sul da Bahia e do extremo, porque que é um corpo diferente também, é um jeito diferente de ser, é uma estética diferente. Sim. Né? Porque quando a gente fala dos indígenas e dos quilombolas também, você também tem uma imagem que é completamente distorcida também, né? Do que é né? E a gente vê isso reproduzido na mídia o tempo todo, né? Sim, a mídia é o que faz. Tentando tornar exótico. Então, o nosso trabalho enquanto educadores, e nessa perspectiva de desconstrução do currículo, né, de também ler o que nós produzimos, né? Nós temos uma produção brasileira, né? Você estava falando do Paulo Freire, do Quirrano, né? Da própria América. A gente tem uma produção também para ler como é que, teoricamente, nós existimos, que também ainda é difícil de entrar na universidade, né? E de formar os professores. Né? Existe uma resistência grande, né, da própria academia, né, a instituição. Então, quando a gente vê esses de fora, vamos dizer, né, esses que não são da academia, expressando, a gente vê a reação de quem está dentro da academia, que ele acha que ele é o detentor do conhecimento. Né? Então, só aquele conhecimento é que é importante. Não, gente. Tem vários conhecimentos, tem outras formas de se ver, enfim. Né? Agora, o que precisa é a gente, cada vez mais, incentivar essas... Não é fazer com que você falou, né? Ela não quer... Por que ela não quer? Né? Então, não é fazer com que ela tenha que querer. Não, ela vai se descobrindo, né? Eu acho que o que importa é que nós temos que fazer o nosso papel, né? Exatamente. Mas é muito assim, eu vou olhando aqui, tem várias... Eu também estava olhando aqui, tem muitas perguntas. Eu penso... vai, Humberto. Não, acham que a forma de introduzir o tema em aula de ciências naturais, se sim, é interessante essa história de ciências naturais, que eu sou biólogo também, né? E eu oriento uma aluna de mestrado que ela está trabalhando está começando agora, né? Na verdade, ela está gestante, teve bebê esses dias, né? E aí, então está parado um pouquinho, mas ela está trabalhando com a questão do ensino de ciências na concepção da percepção indígena. Né? Então, como ensinar contemplando a Lei 11.648, né? o que é o componente indígena. Né? Então, ela ainda vai começar a trabalhar com isso, mas é a questão da ecologia do cerrado, por exemplo, das queimadas que existem, que os Xavante, Bororo, o povo do cerrado todo tem essa prática, né? Então, é possível trabalhar sim, né? É possível introduzir todas essas áreas aí, né? E aí eu me remete de uma história de uma cachuiana, uma indígena aqui, e ela dizia que, hoje ela já formou, mas ela dizia assim, que no povo cachuiana, que é lá do Pará e Amapá, ele só tem numerais até 3. É 1, 2, 3 e muito. E como é que a matemática faz? A matemática vai fazer para trabalhar essa questão, né? Então, são questões diferentes, são questões de formas de ver, e eles não têm dificuldade nenhuma, né? É igual quando a gente está conversando com alguns povos que não têm determinados termos que a gente usa, para eles não faz falta, não existe, né? Então, isso não atrapalha o processo comunicativo, isso não atrapalha o aprendizado de matemática, né?
E como fazer o incentivo dessas culturas interdisciplinarmente nas salas de aula? É aquilo que a gente estava falando, né? É essa transversalidade, é ouvir o que eles têm para falar. Eu vejo assim que nós, professores, e eu me enquadro nisso, claro, sou professor, né? Mas nós falamos demais. Nós precisamos ouvir mais, né? Aprender a ouvir mais, né? Deixar os nossos alunos falarem, deixar ele... E aí a gente mediar o processo. Mas a gente vem de uma formação muito obtusa, né? Nós temos que falar todo o conteúdo. Isso, para eu desconstruir isso da minha cabeça, demorou muito. Hoje eu já estou bem mais... tranquilo. Nem tanto, mas eu já consegui desprender muito. Mas a gente... Ah, não, eu tenho que falar tudo isso. Não, não tem que falar tudo isso, não. Eu tenho que ouvir o que eles têm para falar. Né? E aí eu vou mediando o processo, né? Aqui a gente teve uma... Logo quando eu cheguei em São Francisco do Conde, teve a defesa de uma quilombola, mas ela é marisqueira, né? Que aqui também, ela é marisqueira, e ela era em filosofia, era uma defesa de TCC em filosofia. E a defesa foi feita no quintal dela, Sim. Na beira do rio. Nós fomos para lá, né? Então já foi um deslocamento, né? E chegou lá, ela fez um caruru gigante, assim. Então, a gente tinha que passar para comer o caruru, tinha que fazer a roda de samba, e ela contar que a filosofia dela, a filosofia de vida dela, era ela ser ela mesma, e entender quem ela era. E aí ela foi contando, tem um vídeo, depois eu mando para vocês, que o TCC dela é um vídeo. O TCC dela tem um texto escrito, mas a grandiosidade do TCC dela é o vídeo que foi produzido com a Elísia, que é uma professora aqui da Unilab. E é de uma beleza, assim, ela pisando no mangue e construindo o caranguejo, e com o caranguejo, falando da construção da história da vida dela, que aquilo não tem texto, não tem 50 milhões de páginas de uma tese, que é o TCC da Dona Joca. Então, assim, a Dona Joca, ela vai lá para compartilhar conhecimento conosco. A gente compartilha conhecimento, um pouco do que a gente tem, mas é ela que traz esse conhecimento. E é isso que você estava falando, né? Então, para a gente colocar em ação esses saberes, né? Para a gente construir uma educação quilombola no Brasil, a gente vai ter que valorizar outras formas e outros saberes, uma educação indígena também, porque esses saberes que a gente tem dado como científicos e que só científicos, né, óbvio, né, defendam a ciência, pelo amor de Deus, mas esses dados, né, eles precisam ser ressignificados na academia. Né? Ontem, aqui onde eu moro, tem uma professora que acabou de ter bebê, e o filhinho estava arriscando o rosto, né? E a filhinha, né? E minha mãe é indígena, né? Minha mãe é do Rio Grande do Norte, Potiguar, né? Minha avó era indígena também. E aí a minha mãe mandava soprar, tinha que soprar a unha. Aí eu falei assim, olha, Joyce, minha mãe mandava soprar a unha do bebê. Mal não vai fazer, sopra aí. E aí ela falou, nossa, a dona Maria, que trabalha aqui conosco, né, no condomínio, ela passou e viu a cara da menininha toda arranhada e falou assim, olha, sopra a unha dela. Ela falou, nossa, Eliane, você eu falei assim, é a cultura da minha mãe. Esse é o saber da minha mãe. E funcionou. Né? Então, assim, como é que a gente ressignifica? Porque não é crendice, não é menor. Não. É só outro jeito de pensar. Outra forma. E que manteve a gente chegar até aqui, vivo, né? Exato. E é o que o indígena falou lá. Peraí, para curar ela, eu uso isso. Agora, para curar ele, eu não posso usar isso. Eu tenho que usar outra coisa. Né? E aí, como é que fica esse negócio, né? Então, são coisas assim que nós que não cabe no currículo. Nesse que está aí, né? Exatamente. Nós temos que tirar da nossa cabeça que é só essa forma que quis ir. Mas sabe o que eu penso? É que isso é muito cômodo. Eu achar que é só aquela forma. Ou então eu dizer, não, é essa. E aí, quando a gente fala, por exemplo, da medicina chinesa, por que
a medicina ocidental, por que ela ainda coexiste até hoje? Então, o que fizeram aqui? Destruíram, né? Oprimiram. Né? Lá eles não deixaram, porque a cultura deles eles tinham um certo, a cultura não, eles tinham um certo poder de resistência que, sei lá, de armamento, sei lá o quê, né? Mas que não foi possível, né? Porque senão o europeu tinha destruído também. Né? Então, nós vamos ver que não são só os nossos, não são só essa forma aqui que existe. Né? Então, um meio muito cômodo para a gente dizer que a ciência diz isso. Né? A ciência diz isso, mas isso aqui também é ciência. O que é ciência? E aí a gente começa a questionar. Então, a ciência e a cultura somos nós, não é? Exato. Nós somos isso, nós somos esse processo vivo, que é Exato. científico, que é cultural, entendeu? E que torna-se, e aí o que nós estamos falando, falar de cultura não é falar de negacionismo, muito pelo contrário. Não. Muito pelo contrário. Quando defendemos a cultura, quando defendemos a diversidade, nós estamos promovendo e afirmando a pluralidade de ideias, estamos afirmando a ciência, e assim. E agora, cabe a mim aquele desafio inconveniente de quem está a mediar. Nós temos aí 3 minutos para cada um de vocês fazer aí as considerações finais. Deixar aí uma provocação e uma injeção de ânimo nos nossos futuros docentes. Então, gostaria de ouvir você, Eliane. Bom, vou olhar aqui o meu tempinho. Olha, eu queria primeiro agradecer a todos que estão aí, né, nos ouvindo, discutindo conosco. Eu acho que a gente sente a energia de estar junto, né? Isso é legal. E dizer que nós que escolhemos um lado da história e que defendemos essa trajetória que a gente tem da nossa vida e reconhece a trajetória de outras vidas que por muito tempo tentaram excluir, que a gente está nesse campo da resistência, a gente tem que continuar na luta, né? E com afeto, com ternura, e defendendo com consciência, com saberes, respeitando o outro, né? E entendendo que eu retomo a ideia do Ubuntu, né? Eu sou porque você é, e você é na medida em que você é, eu também sou. Então, eu acho que a educação quilombola, a educação afro-brasileira, a educação, essa ideia da nossa ancestralidade, da nossa existência, de a gente estar até agora, de a gente ter chegado onde a gente chegou, da gente estar aqui numa live discutindo essas temáticas e de nós ocuparmos cadeiras nas universidades que discutem, né? Eu sou professora de literatura afro-brasileira, né? Que discute essas temáticas, é fruto de todas as guerras e todas as vitórias dos nossos ancestrais. Né? Então, a gente continua nesse lugar. Eu queria muito agradecer sobretudo a parceria com o Décio, com o Humberto, dizer que vai ser muito legal recebê-los aqui também na Bahia, na Unilab, quando esse caos passar, né? E dizer que a gente tem uma energia que nos emana, a gente sempre se encontra, a gente sempre está junto e a gente sabe que o que a gente defende junto, né? Então, por uma educação em todos os níveis, né? Laica, que respeite o outro, que respeite a diferença e que seja cada vez mais inclusiva, porque nós vamos resistir e existir. Tá? Então, gratidão, eu fico muito feliz de ter compartilhado com vocês, estamos aí. Gratidão, Obrigada. Eliane, muito, muito grato mesmo, e com certeza teremos outros encontros como esse, entendeu? Humberto. Bom, eu antes de falar isso, eu só vou responder aqui para a Mariana,
que ela pergunta aqui, né, qual é o índice de permanência dos estudantes que ingressam na universidade, né? Eu ia até falar isso, eu tirei, porque aí o Décio falou, não, faz 20 minutos e tal, né? Não tem nenhum estudo específico quantitativo, tem um qualitativo, né? O número de estudantes que desistem não é alto, né? E os que ficam, eles demoram o máximo para formar. Por quê? Porque tem um outro ritmo de estudo, tem um outro uma outra característica e que tem que ser respeitada. A universidade procura cobrar e não quer. A FUNAI também da mesma maneira, né? Mas enfim, tem desistência, mas as desistências não tem nenhum estudo específico, mas eu vejo que as desistências que tem são muito mais do lado emocional, que, enfim, né? Eu não tenho esses dados aí, mas os que permanecem, eles permanecem muito mais tempo. Bom, agora quanto ao quanto à proposta do Décio, bom, a primeira coisa que eu vejo, a gente tem que gostar do que a gente faz. E eu gosto do que eu faço, né? Então, isso, como é que a gente passa a gostar? A gente aprende a gostar. Tem coisas que a gente não gosta, né? Mas tem outras que a gente... Então, tem uma série de coisas que às vezes são mais difíceis. Nós damos aula, como a Eliane falou, né? Ela deve ter deparado também com isso. Eu também dei aula em São Paulo, né? No interior. E aí, quando a gente ia para as escolas tinham uma resistência muito grande de você querer inovar. Eu dava aula de ciências na época, né? Então, tinha uma roça de milho do lado da escola, que eu levo esses alunos lá para ver planta. Estava estudando planta, nada melhor que aquilo. Nossa, o diretor queria me matar, né? Então, tem umas coisas assim, são difíceis, né? Mas acreditem que vocês são capazes, né? A gente tem que acreditar que a gente tem, sim, nós passamos por um processo de formação e nós temos, sim, obrigação de devolver à comunidade, de retribuir à comunidade aquele privilégio que eu tive de me formar, né? Então, eu vejo que nós temos um potencial muito maior do que a gente imagina. Não é subestimar, né? Não é querer se aparecer, né? São coisas que eu não posso guardar para mim. Eu tenho que difundir isso, né? E é claro, eu tenho que estudar. E estudar não é gostoso, não. Estudar é penoso. É difícil. Mas é dói. Exato. A gente vê o retorno, né? Então, acho que é muito importante isso. Eu trabalho por amor. Não, eu trabalho com amor, né? Por amor só é difícil, né? Eu não sou institucionalizado, né? Então, é acreditar no seu trabalho, acreditar na possibilidade que você tem. Você é um dos que pode ajudar o mundo a ser melhor. Você é um dos que pode ajudar nesse processo de transformação. E seria muita covardia sua se omitir, né? Nós tivemos acesso a essa informação. Mas a informação que eu tenho é uma informação muito... Então, busca melhor. Nós aprendemos na universidade a ir buscar o conhecimento. Nós somos capazes de buscar esse conhecimento, né? Mínimo ou máximo, não importa qual, né? Mas eu acho que nós devemos, sim, ser persistentes, ser coerentes e ser coerentes conosco mesmo, né? É sempre dar satisfações às minhas atitudes, a mim, antes de qualquer coisa, né? Eu tenho que refletir sobre mim antes de ir para o outro, né? E o outro está ali, né? O outro está ali para receber. Então, eu tenho que ter um respeito muito grande com o outro, né? E aí, aquela questão de, os livros são assim, critique, aprenda a criticar, busque crítica. Não seja arrogante, não precisa ser arrogante, né? Mas seja coerente consigo mesmo, né? Então, vale a pena, é muito bom, dar aula é gratificante, eu gosto, sempre gostei. Eu sempre digo na universidade, quando eu vou dar aula, eu falo, eu vim para a universidade porque eu gosto de ensinar. Eu prestei concurso para docência, eu não prestei concurso para pesquisa. Se eu quisesse só pesquisa, eu ia para uma instituição de pesquisa. Mas eu prestei para docência. O meu concurso foi para docência. Eu faço pesquisa, eu faço extensão, mas é docência. Então,
eu tenho que ser coerente, né? Porque eu vejo muitos colegas da gente dizendo, não, eu não gosto de dar aula. Não gosta, então o que está fazendo na universidade? Então vai embora, né? Antes eu tinha medo de dizer essas coisas, tal. Não, hoje eu digo. Não. A gente vai ficando mais velho, a gente fala, né? O tempo vai nos autorizando de umas coisas. Verdade. Sim, exatamente. Verdade. Mas acho que eu não sei, Décio. Não, gratidão. Depois, se quiserem saber mais coisas, pode entrar em contato, a gente vai falando. Gratidão, Humberto. Gratidão. Muito bom. Eu agradeço muito. Muito bom. Fico muito feliz de participar dessas atividades. Eu acho que isso é tão bom, renova a gente, né? Faz com que a gente repense novamente. E não tem idade para isso, não. A vida toda a gente está aprendendo. A cada dia é uma coisa nova, né? E hoje eu Com vou certeza. mais uma vez, né? Muito bom. Muito bom, Berto. Obrigado, Eliane. Aqui. Obrigada, dos gente. meninos aí, dos Adorei. alunos. Agora eu vou chamar a colega Angeline, que divide esse projeto comigo, para dar uma boa noite. Sim. Angeline está por aí ainda? Ana, libera a Angeline aí. Olha, é sempre uma oportunidade muito grande dividir aí, em especial nesse período aí, que eu tenho condições aqui de rever alunos assim e alunas de uma turma de teatro que mora no meu coração, entendeu? O Humberto Que bom. e Eliane. Então, é assim, é sempre uma oportunidade de rever aí a Mariana, a Yara, o Luiz Cláudio, muito legal. Daniel. As colocações. Oi, Décio. Oi, professores. Olá, Angeline. Olá. Oi, tudo bem, Tudo bom? Tudo bom? Bom, eu apareci aqui no final, também não vou me prolongar tanto. Acho que é só agradecer mesmo. É muito bom ouvir pessoas, né, que além de competentes são compromissadas com projetos de formação que são também de transformação. Então, muito, muito obrigada, professor Humberto, professora Elaine. Foi um prazer aprender com vocês. E, Décio, só agradecer a parceria, a sua generosidade. Com certeza. Você Estamos juntos tem uma sempre. capacidade que eu admiro muito, que é acolhe a ideia dos colegas e melhora. Não é para todo mundo, não. Muito obrigada, tá? Tchau, gente. Foi um prazer. Bom, Boa gente. noite também aos meus alunos e alunas, gente. Obrigada por estarem aqui. Um abraço, gente. Olha, boa noite. Muito obrigado, Ana Laura. Boa noite, gente. Boa noite. Foi um prazer, contem comigo. Boa noite. Vamos manter as Foi um parcerias. prazer. Valeu, gente. noite, Eliane, Décio. um abraço. Humberto, um abraço. Muito obrigado, gente. Gratidão. Depois eu mando o link do vídeo para Ótimo. vocês. Tá bom. E vamos nos falando. Vamos.